Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, um prodígio mago da tecnologia olhava para o céu e se perguntava como ele poderia contar a maior história do século XX. E assim nasceu Star Wars, A Guerra nas Estrelas. Parece impossível que em pleno século XXI alguém não conheça Star Wars. É claro que a gente ainda pode encontrar quem nunca viu nenhum filme ou série da franquia, mas mesmo essas pessoas sabem o que é Star Wars. Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, é a franquia de filmes mais importante da cultura pop e um marco naquilo que seria conhecido como cultura nerd. Seu primeiro filme, Uma Nova Esperança, lá em 1977, foi traduzido para mais de 50 línguas na época. E gente, olha esses números aqui. Um filme da década de 70 que custou 11 milhões de dólares, que seriam equivalentes a 57 milhões hoje, teria arrecadado 775 milhões de dólares naquela época, o que iria equivaler hoje a mais de 4 bilhões. Vocês têm noção do que é isso, gente? Presta atenção, o filme se pagou em mais de 70 vezes. 70 vezes! Mas aí que tá, né? Como foi possível que uma novelinha espacial ter conseguido se tornar não apenas um clássico do cinema, mas talvez o maior clássico do cinema, mesmo tendo uma história tão genérica e batida? E aqui você pode achar até que eu tô louco, né? De chamar Star Wars, a maior franquia do cinema do século XX, como uma história genérica e batida. Mas não fique bravo ainda. Primeiro que a gente vai falar aqui apenas da trilogia original. E sim, a história contada por George Lucas tem um enredo mais genérico e rodado possível de se imaginar quando se trata de gênero de fantasia e aventura. E eu vou te provar. Star Wars é um jovem órfão comum destinado à grandeza, Luke Skywalker, que é encontrado por um mentor ermitão, Obi-Wan Kenobi, que entrega uma espada mágica que tinha pertencido ao seu falecido pai, um grande cavaleiro, para que ele possa salvar a princesa Leia Organa, que está presa na Torre Negra do Mago Maléfico, Darth Vader. Então você vê que a base da história já nos foi contada milhares e milhares de vezes. O que faz a real diferença em Star Wars é a narrativa e não a história em si. Quer dizer, o modo como se conta a história é mais importante para o seu processo Do que o que é contado. e olha só, gente, por mais que a gente se esqueça disso, Star Wars surgiu apenas como mais uma história. E no final das contas, continua sendo apenas isso, uma história. E vocês sabem como histórias são. Às vezes, o que importa é o que aconteceu. Às vezes, é como aconteceu. E outras vezes, é a própria maneira que a história está sendo contada. E em 1949, um professor universitário, estudioso de mitologia e história das religiões, Joseph Campbell, lançou um livro que iria marcar a maneira de se contar histórias, O Herói de Mil Faces. Em seu livro, Campbell descrevia o conceito do monomito, uma forma similar, presente em praticamente todas as diferentes culturas e religiões ao redor do mundo, que servia para retratar a criação de uma figura heróica ou um mito popular. Ou seja, Campbell nos propõe um modelo arquetípico tanto para estudar quanto para criar novos heróis. Esse monomito foi chamado de A Jornada do Herói, e originalmente continha 17 passos básicos para a construção da personagem, Divididos em 3 atos: o chamado da aventura, o ventre da baleia e a apoteose, que marcariam o início da jornada do herói, a queda do herói e depois a sua redenção. Após uma releitura de Christopher Vogler, é comumente usada a jornada do herói de 12 passos, e ainda a divisão clássica em 3 fases. Enfim, O livro Herói de Mil Faces foi muito mais impactante para a cultura como um todo do que o próprio Joseph Campbell poderia ter previsto. Ele se tornaria, alguns anos mais tarde, literalmente um modelo a ser seguido para construir roteiros de filmes. e não é exagero esse literal, toda a literatura mundial foi impactada pelo conceito da jornada do herói. E na década de 70, 2 diretores, ainda desconhecidos, começaram a usar as ideias de Campbell em seus roteiros para o cinema. Embora desconhecidos na época, acredito que hoje todo mundo conheça essas figuras, já que eu estou falando simplesmente de Steven Spielberg e George Lucas. Spielberg, em seu filme de 1975, Jaws, mais conhecido aqui como Tubarão, nos conta a história de um homem comum que precisa sair do conforto de seu lar, meio que contra sua vontade, para poder solucionar um problema que está afetando a todos os moradores ali. Tubarão é sobre um cavaleiro que sai em uma jornada para matar o dragão e retorna como um herói daquele reino, e ele segue rigorosamente o modelo básico do monomito de Campbell. E apenas 2 anos mais tarde, um jovem amigo de Spielberg, George Lucas,
resolve seguir a mesma ideia e criar uma jornada do herói, mas que se passaria no espaço. George Lucas pode não ter sido o primeiro a usar a jornada do herói no cinema, mas foi até aquele momento, e talvez até hoje, o que melhor a usou. Se por um lado Spielberg foi influenciado por Campbell, George Lucas foi de fato guiado pelo escritor, a quem ele chamaria mais tarde de, abre aspas, meu Yoda. E aqui começa a verdadeira grandeza de Star Wars, uma jornada arquetípica que parece contar sobre o herói, mas conta sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Star Wars é uma tragédia sobre escolhas e destino. Não é surpresa essa história se passar nas estrelas. Como eu já disse, Lucas não propõe apenas uma história de heroísmo em Star Wars, é uma jornada arquetípica, é uma construção mitopoética. As estrelas sempre despertaram nossa curiosidade, e até hoje, as luzes do céu nos geram fascínio. Escolher o espaço e as estrelas como palco para sua obra é o cenário perfeito para imersão e construção de mundo. Assim como Campbell dizia, o céu, o espaço e as estrelas teriam sido o palco principal para o teatro mitológico dos deuses. Lucas, então, escolheu esse mesmo palco, usado por milênios na nossa imaginação, como o ambiente ideal para contar sua fantasia. Nesse ambiente conhecemos Luke Skywalker, Lucas, aquele que caminha nas estrelas. Seria esse o primeiro self-insert da cultura pop? Sim, mas não deixa de ser uma referência à mitologia nórdica, a Loki, o deus da trapaça nórdico, que também poderia caminhar nas estrelas, e era frequentemente chamado de Loki Skytreader ou Loki Skywalker. E isso não é uma mensagem subliminar, cheia de conceitos teóricos malucos da conspiração. É apenas um ambiente comum, um nome que nos lembra algo, para que a gente fique mais confortável em um cenário desconhecido. Essas referências superficiais ajudam nossa imaginação a se basear em coisas do mundo real. Como você pode perceber, George Lucas abusou de referências a situações e figuras marcadas em nosso imaginário. Por exemplo, o cabelo de Leia, iniciando com um penteado de uma mulher da tribo Hopi, indígenas americanos, quando ela ainda precisava de ajuda para ser salva, quer dizer, marcando a sua inocência ali, e depois passou para uma estética mais tática, um corte de cabelo típico das espiãs e revolucionárias do século XX, já mostrando seu papel como general do exército rebelde. A gente pode ver as cores e a própria natureza, também passando ideias mais complexas. O lado bom da história, os Jedis, os rebeldes, são sempre retratados em cenários mais bucólicos e usando cores mais claras. E aquele que seria o lado mau, o Império e o Sith, sempre tem um excesso de tecnologia e cores escuras. São detalhes que compõem a narrativa e transmitem mensagens, mesmo que a um nível subconsciente. Você acaba percebendo essas coisas, mesmo não se dando conta disso. E olha que até agora a gente só falou de cenário, figurino e ambientação. Como você pode ter notado, todos os elementos dessa obra, até mesmo os inseridos apenas para virar brinquedo depois, são integrantes ativos da história, através do seu simbolismo, de conceitos pré-concebidos no nosso imaginário coletivo. Isso já é um diferencial para Star Wars absurdo, gente. É a partir disso que se cria um culto em torno da sua franquia. Star Wars construiu uma mitologia própria, diferente de tudo que veio antes, mas ao mesmo tempo muito familiar para a audiência. E isso nos faz pensar, com tantos acontecimentos grandiosos ocorrendo simultaneamente na galáxia ali, por que George Lucas escolheu contar a história de Luke Skywalker? Talvez qualquer outro diretor tivesse adorado a ideia de usar o Han Solo como herói, aquele intrépido aventureiro e clássico mulherengo que acaba se apaixonando perdidamente e vira o herói da história para salvar sua amada. E de fato, ele é responsável por salvar Luke algumas vezes. Ou quem sabe até mesmo a princesa Leia, no sentido de uma femme fatale, a grande general do exército rebelde, astuta, bela e provavelmente muito mais importante para a guerra que o próprio Luke Skywalker. E é aqui que Star Wars realmente apresenta o seu diferencial. Luke Skywalker é um herói que precisa parar de ser o herói. Como assim? Bom, então vamos lá. Luke Skywalker pode parecer à primeira vista um herói clássico. Ele segue toda aquela jornada clássica do herói e está predestinado a algo maior fora do seu controle. Mas com o passar dos episódios, vemos que esse destino não é exatamente o mesmo daqueles que guia os protagonistas que a gente vê corriqueiramente. Não é um destino de glória, heroísmo e final feliz. Em Star Wars, o destino é como se fosse uma maldição. Nesse sentido, Star Wars se assemelha muito mais a uma tragédia grega do que a um romance aventuresco. Todo herói grego leva consigo o fardo de um destino trágico.
Édipo, Aquiles, Teseu, Prometeus. Cleitão. Faz parte desse sentido de grandeza ser vinculado ao peso da responsabilidade. Nas tragédias gregas, o herói não consegue ser herói sem pagar um preço alto por aquilo. E Star Wars é uma tragédia grega para os cinemas, bem romantizada. Mas veja bem, Luke Skywalker está destinado a matar o próprio pai ou morrer por suas mãos. E ele sabe que tanto para se tornar um Jedi, quanto para se tornar um Sith, ele precisa confrontar o pai. Como diríamos, Luke está em uma sinuca de bico. E como veremos, deixar de ser o herói da história pode ser a única maneira de sair dessa sinuca de bico. A jornada do herói de Luke Skywalker é muito mais interessante do que parece ser, e ela foi dividida nos 3 filmes da trilogia original, do mesmo jeito que ela foi dividida na jornada de Campbell. Início da jornada, queda do herói e redenção. Então, vamos analisá-la do começo. Em seu primeiro filme, de 1977, Uma Nova Esperança, Luke Skywalker começa sua jornada, ainda inexperiente, é iniciado nos treinos da força por Obi-Wan Kenobi e recebe o sabre de luz de seu falecido pai para poder lutar contra o Império. O garoto se mostra um piloto sagaz e prodígio na força, mas durante o resgate da princesa Leia Organa, Obi-Wan é morto pelo mestre Sith, Darth Vader. Luke Skywalker, por outro lado, consegue destruir a Estrela da Morte e o duelo entre Vader e Luke é adiado. Aqui, George Lucas nos apresenta um herói quase genérico, que se desenvolve muito rápido para o tempo da narrativa e que, mesmo que possua falhas, não paga tanto por seus erros. Quase como se fosse uma Mary Sue, um Gary Sue no caso. Luke Skywalker então já se torna o herói da história a partir do primeiro filme, tanto que ele é condecorado por seus atos de heroísmo pelo Exército Rebelde. Mas veja que ser herói é na verdade a personalidade de Luke Skywalker. Ele é naturalmente corajoso e destemido, seus objetivos são empáticos ao público e ele está disposto a se arriscar para salvar outras pessoas. Isso é quem ele é desde o começo do filme, e ele não sai dessa personagem por quase toda a trilogia, o que o torna até uma personagem monótona, previsível em certa medida. Beleza, mas a história não acaba nesse episódio 4. Esse é apenas o começo da jornada. Agora Luke precisa se tornar um Jedi e restabelecer o equilíbrio da força. E esse é o grande problema. Como vemos no segundo filme, ou o 5º episódio, O Império Contra-Ataca, essas mesmas características que transformavam Luke em um herói também poderiam levá-lo ao lado negro da força, assim como teria acontecido com Darth Vader. No episódio 5, Luke Skywalker começa o filme sendo atacado e nocauteado por uma criatura quase irracional. Até o Tonton dele, aquele cavalinho, percebeu a presença do monstro e Luke não, iniciando o filme com o herói sendo emboscado e sequestrado, algo que já é diferente do esperado pelo público. Tanto que Han Solo teve que arriscar a vida dele para ir salvar Luke. E lembre-se, Han Solo é o mesmo homem que Luke havia considerado indigno no primeiro filme. E no decorrer do filme, por 2 vezes, Luke Skywalker acaba batendo sua nave, mesmo sendo um excelente piloto, durante a defesa contra o Império. E depois, quando vai procurar Yoda, Luke não parece ser o mesmo que era no primeiro filme, parece inseguro, abalado. Naquele momento, Luke não enfrentava apenas soldados do Império, mas sim os mestres Darth Vader e Darth Sidious diretamente. Tentar bancar o herói naquela situação poderia significar o seu fim. E encontrar Mestre Yoda para continuar o seu treinamento apenas serve para mostrar para o garoto o abismo que separava ele de um verdadeiro Mestre Jedi. Mesmo se esforçando, se fortalecendo, treinando e tentando controlar suas emoções, Luke fica abalado por uma visão do futuro em que seus amigos seriam levados reféns do Império. E é aí quando o heroísmo de Luke começa a se mostrar de fato uma fraqueza. Mestre Yoda intervém e aconselha que Luke não vá tentar salvar seus amigos, porque além dele estar sendo manipulado por suas emoções, também não estaria pronto para um confronto com o Mestre Sith, já que Darth Vader com certeza o estaria aguardando dessa vez. Luke sabe dos riscos, e mesmo assim, essa sua personalidade impetuosa fala mais alto, o que faz com que ele vá diretamente para a armadilha de Vader. Nesse que seria o primeiro confronto entre Luke e Vader, Luke não apenas é derrotado, mas ele é humilhado. Perde sua mão direita, decepada por Vader, e acaba descobrindo algo ainda mais chocante. O grande mestre Sith maléfico Darth Vader era, na realidade, ninguém menos que Anakin Skywalker, seu verdadeiro pai. Luke então acaba derrotado fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Isso tudo é simbolizado
em sua agonizante queda em um fosso tecnológico profundo, precisando ser salvo novamente por aqueles que ele queria salvar. No quarto episódio, Luke cai e precisa ser salvo por 3 vezes, mas na última, além de não conseguir ajudar os seus amigos de maneira nenhuma, ele perde a sua mão e se vê obrigado a usar uma prótese robótica, um lembrete eterno de seus erros. Então a gente vê que no segundo filme, Luke é punido sempre que ele tentou bancar o herói, como o próprio Yoda teria dito. Mesmo que os seus amigos estivessem em perigo, de nada valeria o sacrifício deles se Luke também se sacrificasse. E para controlar a força de maneira correta, ele precisaria controlar primeiro as suas emoções, ou iria acabar trilhando o mesmo caminho de seu pai, Darth Vader. Observem que Luke começa a jornada com o sabre de luz de Anakin Skywalker, e agora ele não tem mais o sabre de Anakin, mas sim a mão robótica de Darth Vader, um símbolo de que haveria bondade e maldade dentro dele, mas as escolhas que ele faria é que iriam determinar qual iria prevalecer, e escolher por ser impulsivo, vingativo e raivoso iriam cada vez mais levá-lo ao desfecho de Darth Vader. No sexto e último episódio, O Retorno do Jedi, Luke agora tá mais amadurecido, curtido pelo sofrimento, né? Retorna ao planeta de Yoda para receber suas últimas orientações do mestre, mas encontra já Yoda no fim da sua vida. Sem poder ajudá-lo muito mais, apenas orienta Luke que aceite seu destino de confrontar seu pai, mas que não sucumba às suas emoções, ou iria apenas acabar tomando o lugar de Vader como mestre Sith. E logo após Yoda partir, o espírito de Obi-Wan também conversa com Luke, encorajando a derrotar Darth Vader. Mas é aí que Luke percebe que ele se encontra numa sinuca de bico. Ele sabe que está fadado a confrontar seu pai, mas também sabe que ao matar o próprio pai, ele selaria um caminho sem volta que o levaria ao lado negro da força. Ficamos então com essa sinuca de bico sem resposta, e da próxima vez que a gente vê Luke, ele já está todo vestido de preto, escondendo seus olhos e suas intenções, andando como um verdadeiro mestre Sith, parecendo que teria finalmente aceitado seu destino e se entregado de uma vez para o lado negro. Mas essa é apenas a virada de ponto para a personagem. Luke iniciou a sua jornada, decaiu e agora retornou transformado. Ele aprendeu que não precisava invadir os locais totalmente na loucura e sem preparo para tentar salvar seus amigos. Ele poderia se planejar um pouquinho e talvez traçar um plano no mínimo plausível. Aqui, tanto pro bem quanto pro mal, Luke nos mostra que ele não é mais inocente. Agora ele tá derrotando monstros gigantes, manipulando gangues de bandidos e finalmente conseguindo salvar seus amigos. Mas astúcia, paciência e manipulação são características que também estão presentes nos mestres Sith. Cada vez mais, Luke vai de encontro ao seu destino, e cada vez mais é incerto o seu desfecho. E quando finalmente ocorre o confronto entre pai e filho, não é apenas uma luta de sabres de luz, é praticamente um embate mental. Luke começa o confronto com um diálogo, dizendo para Vader que ele ainda acredita que Anakin esteja vivo dentro dele, mas o Sith apenas nega e nos diz que já não há esperanças, assim como não haveria esperanças para o jovem Skywalker. Durante a batalha, Luke sempre procura se manter em um terreno elevado, como ensinado por seu mestre Obi-Wan Kenobi. Mas lembre-se, essa batalha é quase uma metáfora. Vader é a representação do lado negro naquele momento, e não há escapatória. O destino de Luke o atrai, e ele sempre acaba no mesmo nível de seu inimigo, como se Luke tentasse se distanciar, sem conseguir, do mal que existe dentro dele. E com o intuito de deixá-lo com raiva, os Sith ameaçam ir atrás de Leia Organa quando derrotarem Luke. E aqui, de novo, aquele lado emotivo de Skywalker toma conta dele, e a fim de proteger seus amigos, ele parece finalmente abraçar esse lado negro, se entregando completamente à sua raiva, finalmente derrubando Darth Vader e cortando sua mão direita, retribuindo o favor de antes, e novamente tentando bancar o herói, Luke se entrega mais ao lado sombrio. Luke parece apenas recobrar sua consciência quando o Imperador Darth Sidious, o grande vilão da história, que estava assistindo a todo o duelo, começa a aplaudir e encorajar Luke a matar Darth Vader e tomar o seu lugar como Sith. Mas escolhendo um caminho diferente, Luke consegue resolver a sinuca de bico. Ele confronta seu pai e escolhe não matá-lo. Luke escolheu não se entregar ao lado negro e diz que assim como seu pai foi antes dele, ele também era um cavaleiro Jedi. E não iria tirar a vida de Vader, pois acredita na sua redenção. E aqui pela primeira vez em todos os filmes, Luke Skywalker é finalmente chamado
lado de Jedi, por ninguém menos do que o pior inimigo dos Jedi, Darth Sidious. E é icônico a gente pensar que tenha sido Sidious quem condecorou Luke como um cavaleiro Jedi, o mesmo que condecorou seu pai como Mestre Sith. Luke sela seu destino, se torna um cavaleiro Jedi, assim como seu pai fizera antes, mas escolhe não se entregar ao lado negro, mesmo que tenha de morrer por isso. Nesse momento, nós percebemos que a jornada do herói de Luke Skywalker não é uma simples e genérica jornada do herói, como nos é falsamente proposto. Ela é uma jornada de consagração. O ato de Luke não matar seu inimigo, acreditando que ele possa se redimir, não é heróico, é algo santificado. Luke se assemelha muito mais a um santo do que a um cavaleiro ao final do último episódio. Sei lá, a história do Daniel na Cova dos Leões. Tipo, ele simplesmente dá um salto de fé, finalmente desiste de lutar e, ironicamente, desistir de ser o grande herói da história também o libertou de seu destino trágico. O que pode parecer meio idiota superficialmente, quer dizer, entregar a própria vida a troco de uma ideia, é na verdade o que significa virar um mártir. Luke Skywalker não estava apenas disposto a morrer por seus ideais, mas ele escolheu também não matar. Por um lado, acreditando que aquilo iria transformá-lo em algo que ele não queria ser. Por outro, porque ele ainda acreditava na possibilidade de redenção de Anakin Skywalker, mesmo que parecesse algo impossível. Esse sacrifício, no final das contas, é o gatilho necessário para que Vader finalmente se revolte contra Sidious e siga os passos do próprio filho. Se Luke estava destinado a ser um Jedi, como seu pai fora, Vader também pode se tornar um Jedi, como seu filho é. Anakin Skywalker então recobra sua consciência e se sacrifica para salvar seu filho. E aí a gente realmente percebe que Luke não é o herói da história. Foi Anakin quem o salvou. E veja que interessante, Luke Skywalker é salvo em todos os filmes. Meio que durante a sua própria jornada, Luke forçou todo mundo que o cercava a escolher lavar suas mãos ou também se tornarem heróis. E quando ele se tornou um Jedi, ele fez o mesmo com Vader. Então a história de Luke Skywalker é a romantização para o cinema de uma figura trágica, disposta a morrer por acreditar na redenção dos seus próprios algozes, e que nesse ato de sacrifício conseguiria redimir até os mais impuros dos vilões. É até irônico a gente pensar que Star Wars tenha virado a bíblia da cultura pop, quando a sua protagonista é a romantização espacial de Jesus Cristo, né? Ou pelo menos de algum santo cristão vivendo altas aventuras no espaço. Ao contrário do que muitos possam achar, Star Wars não é icônico e poderoso porque ele é uma guerra espacial que usa vários efeitos especiais e sabres de luz. Star Wars explora todo o arquétipo mito poético da civilização ocidental de uma maneira que ainda não foi retratada novamente nos cinemas. E olha, eu sei que houve uma mega exploração econômica na ambientação, cenários, figurinos, personagens, naves. Beleza, isso é o show business. Cinema pop é isso. Star Wars está longe de ser um filme de alta cultura, mas mesmo assim, ele é um clássico e muito mais belo do que muitos desses filmes que se encaixam nesse cinema arte. E é interessante notar que George Lucas tenha colocado muito de si mesmo dentro da personagem Luke Skywalker. Mas a verdade é que Luke Skywalker é um self-insert de todos nós. Podem admitir, todos nós estamos trilhando esse caminho incerto. Começando como jovens inexperientes e esperançosos, em busca de nossos objetivos, quebrando nossa cara, aprendendo com os nossos erros e tentando nos superar a cada dia. Destinados muitas vezes a sermos como os nossos pais, mas podendo escolher não cometer os mesmos erros, talvez outros erros. Muitas vezes nos sacrificamos sem esperarmos nada por isso, consagrando assim os nossos atos sem que a gente perceba. Mas talvez o maior plot twist seja que para viver a gente precisa estar disposto a nos sacrificar, apenas se entregar em um salto de fé para aquilo que é a vida, munidos apenas da esperança, dos amigos que fizemos no caminho e da força superior que nos rege a todos. Star Wars é absoluto cinema, e por mais que seu universo esteja um pouco abalado hoje em dia, sua verdadeira influência jamais será apagada do imaginário coletivo como algo positivo para as futuras gerações. E é por isso, senhores, que Star Wars é muito mais grandioso do que uma guerrinha nas estrelas com sabre de luz. E é estranho pensar que quando a gente ouvia histórias contadas em volta de uma fogueira sobre os heróis que viviam nas estrelas, nós já valorizávamos as mesmas virtudes que George Lucas reafirmou com o seu próprio herói das estrelas moderno. Que é muito bizarro, né? Dá a impressão que o ser humano nada e continua no mesmo lugar. Ó, deu trabalho lascar desse videozinho, hein? Eu tive que ler livro
alguns, para fazer isso aqui e procurar mais de 6 horas de vídeo para editar. Se não for pedir muito a vossas senhorias, deixa um like, se inscreva no canal, comenta o que você achou, se você concorda ou não com o que eu disse. Às vezes tem até coisas a acrescentar. E por favor, compartilhe o videozinho se der. Eu sei que dá trabalho apertar 2 vezes no botão do mouse ali, mas eu tento sempre trazer coisas além das polêmicas do momento do Twitter. Mas infelizmente, isso diminui um pouco o alcance nessa plataforma. Um pouco muito. Então, espero contar com o apoio de vossas senhorias. É isso que eu tenho pra hoje. E fim de papo.